Existe uma camada da psicologia do dinheiro que quase ninguém sabe, que muitas pessoas não entendem, mas que é muito real. Você não tem que só aprender a reprogramar o seu cérebro, você tem que literalmente entender como que sua mente funciona e se ela hoje está levando você em prol dos seus objetivos ou não. E a maioria das pessoas hoje acredita que quanto mais você trabalha, mais rico você fica. Quanto mais inteligente você for, mais estudar e mais se esforçar, mais dinheiro você vai ganhar. Isso não pode estar completamente longe da verdade. Você vê histórias o tempo todo sobre pessoas que ficaram muito ricas trabalhando arduamente para conseguir aqueles objetivos. Tipo o Jeff Bezos, que ficou rico trabalhando 20 horas por dia na sua garagem de casa e fundou sua empresa e ficou rico. Pelo menos isso é o que a mídia tradicional quer passar pra gente. A ideia de que para você ficar rico, você tem que trabalhar arduamente em prol dos seus objetivos. E obviamente isso aí é só uma ilusão, porque eles querem te mostrar que para você ficar rico de verdade, você tem que trabalhar incansavelmente para conseguir esse objetivo. E se é isso que você tem que fazer, acaba assustando a maioria das pessoas. Por isso que as pessoas têm medo do próprio sucesso, porque para atingir esse sucesso, elas têm que trabalhar arduamente para conseguir tudo que elas querem. E hoje eu vou te contar um pouco sobre a psicologia do dinheiro e como isso deve mudar completamente na sua mente, de que é tudo mentira, você não tem que trabalhar arduamente para conseguir o que você quer. E se você tá assistindo esse vídeo e ainda não ficou rico, ou pelo menos está no caminho para conseguir todos os seus objetivos, assiste, porque eu acredito que 80% das pessoas não sabem sobre esse conhecimento aqui. E eu vou te explicar o motivo. Sabe quando você imagina você do futuro, aquela pessoa daqui a 5 anos, que tem tudo, que conquistou muitas coisas? Normalmente esse pensamento vem junto com a ansiedade de saber que você tem que trabalhar muito em prol daquilo. Vai vir muita ansiedade, vai vir muito desespero, e essas coisas são naturais, porque implantaram na sua cabeça que para você conquistar os seus objetivos, você tem que trabalhar muito arduamente, porque é difícil ficar rico. E longe de mim dizer que isso é fácil, pelo menos para mim tá sendo mais fácil e mais prazeroso, porque eu conectei meus objetivos pessoais com a riqueza. Mas o único motivo que eu vou dizer que é difícil mesmo, porque apenas 5% ou 1% do mundo fica rico. Eu não sei exatamente a porcentagem, mas eu acho que é menos de 1%. Mas você não pode encarar isso como se fosse difícil de verdade, porque adivinha o que vai acontecer? As coisas vão ficar difíceis, porque tudo que você pensa se externaliza na vida real. Mas no fim das contas, inteligência por inteligência não importa. Trabalho duro por trabalho duro também não importa. Isso não vai fazer você ficar rico. E esse argumento tá vindo de uma pessoa que se considera uma pessoa muito inteligente e que trabalha duro em prol dos seus objetivos. E eu sempre me considerei um cara inteligente e fora da média a vida toda. Eu larguei a faculdade, mas mesmo assim isso não me faz ser menos inteligente. E largar a faculdade, largar a escola, faz você menos inteligente? De forma alguma. Eu, por exemplo, tirava excelentes notas na escola quando eu tava estudando lá, tá ligado? Não que essas notas definam alguma coisa. Por exemplo, eu não acredito que a nota da faculdade, a nota do ensino médio, a nota do colegial valiam de alguma coisa, né? Era só uma prova com questões pra você marcar, e se você marcasse errado ali, você não ganhava ponto, enfim, isso aí não define a inteligência de ninguém. Mas uma coisa que eu sempre gostei, sempre me esforcei, é se destacar das outras pessoas. Eu sempre gostava de estar em destaque durante todo o tempo da minha vida, mano. E isso era uma das coisas que minha mãe sempre me falava: pô, Thiago, você é um cara muito inteligente, você é uma pessoa que tem um diferencial das outras pessoas, e por isso que eu sempre me vi assim também. Por eu acreditar muito nisso, é assim a forma que eu me porto contra a sociedade, por exemplo. Mas no fim das contas, inteligência e trabalho duro, eles não importam. Porque, sendo bem sincero, eu nunca fui o cara trabalhador 100% esforçado, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar aqui pra vocês, eu falo isso de peito aberto. Porque o que eu mais fiz da minha vida foi preparar a minha mente, porque o trabalho mental, ele é muito mais valioso e traz muito mais resultados que o trabalho físico. Porque a psicologia por trás do dinheiro é que se você mudar o seu mental primeiro, tudo ao seu redor no mundo físico vai acompanhar também. Para pra pensar nisso, você sabe o que é exatamente procrastinação? Você já ouviu falar disso com certeza, mas você sabe o real significado? Muitas pessoas acham que é ter preguiça de fazer as coisas, de trabalhar, mas na verdade isso aí é apenas uma dívida que você tem com a sua própria alma. Significa que o teu corpo, ele não te deixa trabalhar porque sua mente acredita que você não é merecedor daquelas coisas. Pode ver que tudo que você se propõe a fazer e procrastina, são coisas que você acredita que aquilo ali não é pra você. Inconscientemente. Se você trabalha muito para ficar rico e sempre vive procrastinando, é porque sua mente acredita que aquela versão sua não deve existir, porque demanda muito esforço. Quando você prioriza o seu foco mental, tudo muda ao seu redor. É literalmente você treinando o seu inconsciente para fazer as coisas no mundo físico. Mas a menos que você mude o seu mental e absorva esse conhecimento, você não vai ficar rico de forma alguma, porque a todo momento o teu cérebro vai te sabotar. Muitas pessoas pensam que é só trabalhar duro para ficar rico, fazer o que tem que ser feito todos os dias, sem pensar na mentalidade. Mas na verdade, se trabalho duro fosse trabalho duro e deixasse todo mundo rico, padeiro era rico. E se o mundo decidisse que quem fica rico é pelo trabalho duro, um engenheiro, um padeiro,
um professor ficaria mais rico que um influenciador. E a gente sabe que isso aí não é mais longe da verdade. Um médico não ganha mais dinheiro que um influenciador. Um bombeiro não ganha mais dinheiro que um jogador. Tipo, tudo que foi ensinado pra você sobre ficar rico é uma completa mentira, porque as pessoas, a sociedade no geral, não quer que a maioria das pessoas fiquem ricas. Porque riqueza tá totalmente relacionado com liberdade e soberania. Imagina um mundo onde todo mundo é rico, inteligente e soberano. Os donos do mundo não teriam controle sobre a maioria das pessoas e eles não seriam donos do mundo, você entende? Mas uma coisa que você vai perceber aqui é que eu não gosto muito de falar sobre esses tipos de assunto e sobre a escola, por exemplo, porque tudo é a escola, e aí vão começar a chegar pessoas me xingando aqui, justamente defendendo o ensino tradicional, mas muito por esse motivo é que você observa que as pessoas estão tão alienadas por esse sistema que eles defendem esse sistema com unhas e dentes e simplesmente não se questionam. Esse é um dos primeiros sinais que realmente somos ensinados a defender o sistema escolar, a defender o ensino e o caminho tradicional, que obviamente não tá deixando ninguém rico hoje em dia, esse tempo já passou. Uma vez eu tava conversando com a minha mãe e ela citou um cara que tá ganhando muito dinheiro, tipo mais de 10 mil reais, trabalhando com concurso, porque ele tinha passado na prova e aquilo ali ia garantir um futuro certo na vida dele e tal. Só que eu falei, mãe, eu já faço isso aqui, tá ligado? Já ganho mais de 10 mil. E outra, ganhar mais de 10 mil reais fazendo concurso é o suposto de ser bom ou de ser bem sucedido. É como se ser bem sucedido é ganhar dinheiro após uma faculdade ou após fazer uma prova, tá ligado? Não tem nada a ver com isso no mundo atual. E essa mentalidade ela vai totalmente contra os traços de personalidade de que pessoas ricas têm para ter sucesso e que eu vou te contar aqui. Primeiro de tudo, para enriquecer você tem que quebrar paredes de mentalidade na sua cabeça. Tudo que você já foi ensinado, todas as coisas que passaram para você quando você era criança estão completamente erradas. E é muito difícil tirar isso e mudar sua mente, porque você literalmente passou a vida toda escutando tais argumentos que moldaram você como é hoje. Você tem que literalmente reprogramar seu cérebro, mudar completamente a forma como você pensa. É a única forma de ficar rico de verdade, porque sem esses pensamentos corretos, você não vai a lugar algum. A maioria das pessoas hoje em dia não tem uma identidade, elas não sabem quem elas realmente são. Elas não sabem o que querem da vida, elas não sabem quais são seus maiores objetivos. E adivinha? Quem não sabe o que quer não chega a lugar algum ou vai para qualquer ambiente ou qualquer direcionamento, mano. Você é co-criador da sua realidade, você decide para onde a sua vida vai encaminhar. Mas se você não sabe quem você é, quais são os seus objetivos, para onde você quer chegar, você não vai chegar a lugar algum e não vai conquistar absolutamente nada. Então o primeiro passo é construir uma identidade, é entender quem você é, o que você faz, o que você quer conquistar na vida, quais que são os seus objetivos, quem é a pessoa inteiramente que você é se você não tivesse absolutamente nada. Pegue um papel e escreva isso todos os dias, se pergunte quem você realmente é e onde você quer chegar, só assim você terá uma identidade de verdade. Se alguém te perguntasse agora, pô, quem você é? A maioria das pessoas responderiam, eu sou o Thiago Espíndola, mas não, você não é o Thiago Espíndola, porque Thiago Espíndola é apenas um nome que deram pra você na infância. Existem coisas mais profundas além do seu nome que molda a sua identidade de verdade. E fica tranquilo que isso não leva muito tempo pra se identificar, mas leva um pouco de tempo pra você moldar tudo ao seu redor, mas não tem problema porque é um trabalho muito prazeroso. Você se descobrir é um trabalho muito bom, saber as coisas que você tanto quer na vida é muito legal, é muito divertido, é prazeroso demais. Mas algo que não é prazeroso, pelo menos pra maioria das pessoas, é que você tem que ter o ego forte. Você tem que ter um ego inquebrável, porque adivinha, se eu não tivesse ego, Thiago Espíndola não estaria aqui falando com vocês. Provavelmente ele estaria no antigo bairro dele no Brasil, não estaria viajando o mundo, não estaria morando na Europa. Como eu estaria aqui se eu não tivesse ego? Se eu não tivesse ignorado a maioria dos conselhos ruins que as pessoas tivessem me dado ao meu redor? Porque durante a sua jornada irão vir inúmeras pessoas querendo tirar você do seu caminho, mas você tem que bater no seu peito e falar, eu sou o Thiago Espíndola e eu sei o que eu realmente quero da minha vida. E é isso que você precisa para começar tudo, um ego e uma identidade, saber quem você é e ter o ego suficiente para deixar aquilo ali inquebrável e impenetrável, mano. E aí chega algo que a maioria das pessoas não querem ouvir, que é ricos são pessoas más, sim, são pessoas do mal. E você também tem que ser mal e ruim se quiser manifestar as coisas que você tanto quer na sua vida, mano. E eu vou te explicar o porquê. Isso aqui não tem nada a ver com maldade de querer burlar e passar por cima das outras pessoas.
Thiago Espíndola não divulga tigre nem golpe, por exemplo, entendeu? Não é como se eu fizesse coisas horríveis pra ficar rico, não, muito pelo contrário, mano. Meus negócios são íntegros e morais, estão totalmente conectados com a minha ética e com meus objetivos. Mas ser mal, como as pessoas ricas são, é literalmente moldar sua mente para que nada te abale no mundo externo. É literalmente ter um coração frio. Eu já ouvi muitas pessoas ao meu redor dizer que eu sou egoísta, dizer que eu sou egocêntrico, porque você tem que ser narcisista também se quiser vencer nesse jogo da vida. As pessoas vão falar que você é isso, você é aquilo, mas no fim das contas você tem que colocar seus objetivos em primeiro lugar sempre. O motivo pelo qual eu sempre coloco meus objetivos acima de amigos, familiares, coisas ao meu redor, é porque eu preciso dos meus objetivos e do dinheiro para prover coisas boas para as pessoas ao meu redor. Adivinha o que acontece com as pessoas que se isolam por 6 meses? 1 ano, ficam longe da família, longe dos amigos para trabalhar em prol de seus objetivos, elas voltam sempre mais ricas. E quando elas voltam, elas veem que tudo ao seu redor, tudo que acontecia antes, está tudo bem, que nada de ruim aconteceu com essas pessoas que ele deixou um pouquinho para trás. E agora ele pode prover coisas boas, porque ele se desenvolveu, ele é uma pessoa mais inteligente, mais rica, ele pode ser uma pessoa bem melhor agora e prover coisas melhores para a família e amigos dele. E a psicologia por trás do enriquecimento de pessoas ricas é que elas não são o vilão, não são pessoas do mal. Elas se sentem confortavelmente em ser mais e não ligar para o que as outras pessoas pensam dela e não se abalar pela opinião dos outros. Essas pessoas não se importam em ser vistas como boas ou ruins. Muitas vezes eu recebo comentários como pessoas dizendo que eu sou uma pessoa amável, adorável, boa, mas isso não molda a minha realidade, porque elogio e crítica eu pego os dois e coloco no potinho do esquecimento, mano, porque não faz diferença pra mim. E isso não é querer ser diferente e melhor que a maioria, é entender que simplesmente essas coisas não me afetam, não me abalam e não moldam como é a minha identidade. E por definição, isso talvez me tornaria uma pessoa narcisista, mas não tem problema algum, porque você tem que ser narcisista também se quiser vencer nesse jogo da vida. Você tem que se amar muito e muito mais do que qualquer pessoa ao seu redor, porque se você ama outras pessoas ao seu redor mais do que você foca na vida delas ao invés da sua. Se eu não tivesse me amado mais do que qualquer pessoa ao meu redor, eu nunca teria saído do Brasil, eu nunca teria viajado o mundo, eu não estaria aqui falando com você, meu irmão. E muitas das vezes eu sou tão narcisista que quando eu ouço alguma opinião negativa sobre dinheiro, negócios, vida, eu simplesmente fico calado, porque eu não tenho intenção nenhuma de moldar aquela pessoa, mudar o argumento dela, mudar a forma como aquela pessoa pensa, porque eu tô focado no meu. E o que eu faço aqui de verdade é fazer vídeos para pessoas que realmente têm objetivos conectados comigo. E as pessoas podem me olhar da forma que quiser, porque meu único objetivo e meu foco total tá simplesmente ficar cada vez mais melhor. Mais melhor foi sacanagem, né? Mas mais rico, mais inteligente, mais próspero, mais bonito. E se você não tá rico agora, ou se você tá no caminho disso aí, entenda aí de uma vez por todas que tudo vai se encaixar se você continuar nessa linha de pensamento. Por exemplo, para mim, que já entendo quem eu sou, aonde eu quero chegar, é muito mais fácil, porque meu único trabalho hoje em dia é escalar, é simplesmente repetir todos os dias o que eu já faço. Mas agora uma pessoa que não sabe quem é, não tem identidade própria, não sabe o que quer da vida, ela simplesmente tem que primeiro eliminar as coisas ruins que acontecem na vida dela, a forma como ela pensa, para depois começar a engrenar a engrenagem da vida dela. Então a última coisa que eu diria que a pedra fundamental para você obter a riqueza é literalmente a sua mente inconsciente e consciente, cara. Isso aqui que tá dentro da sua cabeça. E a maioria das pessoas não sabe diferenciar o consciente e o inconsciente. E vai por mim, o seu inconsciente, ele sabe muito mais sobre você do que qualquer pessoa desse planeta. Mas você tem que entender primeiro o que tá no teu inconsciente. Por exemplo, no seu consciente, por exemplo, você quer ficar rico por quê? Você quer ajudar a sua família, você quer viajar o mundo, você quer ter uma qualidade de vida melhor. Mas muitas das vezes o teu inconsciente, as ideias que estão lá dentro é o seguinte: você foi humilhado na infância por não ter dinheiro, por isso que você quer ficar rico. É como se fosse a parte vilã da tua mente fazendo com que você acerte aquilo que você tanto quer. E essas coisas, esses motivos, você tem que tornar eles conscientes. Você tem que saber a raiz de todas as coisas que você faz hoje em dia, saber aonde você quer chegar e a intenção por trás de tudo aquilo. E o primeiro passo para tudo isso é buscar conhecimento, desenvolvimento antes da informação, que são coisas completamente diferentes. Quando você tem conhecimento, a informação vem naturalmente. A maioria das pessoas está buscando informação, qual que é a forma mais fácil de ficar rico, qual é o melhor atalho para conseguir tudo que você quer, mas na verdade não adianta nada, porque se eu entregasse um plano concreto de ficar rico para outra pessoa, mas ela não tivesse o conhecimento e o consciente moldado para coisas
boas para o sucesso, aquilo ali não valeria de absolutamente nada. Por isso que eu falo muito sobre isso, sobre a forma mental e reprogramar sua mente antes de qualquer negócio. De vez em quando eu faço vídeos sobre marca pessoal, one person business, porque é o que eu acredito ser um dos modelos de negócios mais lucrativos e melhores que existe hoje em dia para você enriquecer. Mas a razão pelo qual eu foco tanto no inconsciente, no consciente, na mente, porque se eu solto esse conhecimento no mundo e as pessoas não estão preparadas para absorver e para começar a colocar em prática, nada disso funciona na vida delas. Eu preciso moldar a mente das pessoas primeiro para que quando chegar a parte prática, elas apliquem de forma correta e tenham sucesso de verdade. E é assim que eu vou encerrar esse vídeo. Se você tem desejo de começar a sua marca pessoal, fazer dinheiro pela internet e trabalhar nessa que é a melhor profissão do planeta, eu sinto que eu estaria fazendo um desserviço se eu não divulgasse aqui o meu treinamento gratuito para vocês. Eu tenho um programa de ativação gratuito, primeiro link da descrição, que antes de você começar a ganhar qualquer dinheiro, você tem que estar com o mental preparado para isso. Vão assistir lá que vocês vão aprender muito.